Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero, antes de iniciar aqui o pronunciamento que me traz à tribuna, senhor presidente, senhores deputados, deputado Romanelli, Vossa Excelência com certeza conhece o professor Renato Musselin, autor de mais de 50 livros, entre eles este que está aqui em minhas mãos, que é um livro sobre a história do contestado. Um livro que conta as misérias de 1910, 1912, União da Vitória, Canoinhas, Palmas, a região toda de Santa Catarina e tudo o que aconteceu, deputado Hussenbach, naquele período que foi considerado uma das maiores, talvez um dos maiores massacres, uma das maiores guerras que aconteceu no sul do Brasil. Pois bem, o professor Musselin é professor do curso positivo, professor de cursinho, professor também do colégio positivo, uma pessoa extremamente respeitada na sociedade paraense. Trouxe esse livro ao senhor, inclusive, presidente, esse livro que está em minhas mãos. Eu estou dizendo isso porque ontem eu recebi uma ligação do professor Musselin à tarde, muito preocupado. Não é filiado ao PT, não é filiado a partido nenhum, estava no banco HSBC da Comendador Araújo, quando um senhor que ele não conhece começou a fazer uma série de afirmações com as quais ele não concordou e, num determinado momento, falou: o presidente Lula devia ser morto. Aliás, todos deveriam concordar que o Lula tinha que morrer. E virou para as pessoas e começou a afirmar isso, e ele ficou quieto. Aí ele olhou para ele e falou: você não acha que o Lula tinha que morrer? Eu falei: não, eu não acho que o Lula tinha que morrer, eu acho que o Lula não deve ser morto. Aliás, ninguém deve ser morto. Aí essa pessoa começou a falar palavrões para ele e veio, inclusive, para agredi-lo fisicamente. O professor Musselin é um homem de 65 anos. Isso por si só já é grave porque é extremamente covarde. Esse senhor foi contido pelo segurança da agência e por funcionários da agência. Mas o que é pior? Hoje, na parte da manhã, foi até o cursinho positivo, porque ele soube que era aquele senhor, que era o Musselin, foi até o cursinho, até o colégio positivo, perguntou onde estava o professor e disse que iria acertar contas com ele no final do dia. Este senhor que faz uma afirmação dessa tem que ser preso, secretário de Segurança. Tem que ser preso. Uma pessoa que vai no seu trabalho para lhe intimidar, depois de ter falado um monte de palavrões, tentado lhe agredir no dia anterior, tem que ser preso. Eu espero que o secretário de Segurança vá. Nós já estamos solicitando ao Banco HSBC o nome desse senhor, e vamos fazer, sim, um boletim de ocorrência. Esse senhor tem que ser preso. Ninguém tem o direito de vir aqui na Assembleia ameaçar deputados e dizer que vai esperá-lo fisicamente para resolver as suas pendências. Como ninguém tem o direito de dizer o que quiser e depois pegar uma pessoa que é respeitadíssima e simplesmente porque divergiu dele, achar que pode fazer isso. Então, eu estou fazendo esse registro porque é preciso que nós, e nós falamos ontem, que nós tenhamos as nossas posições diferentes, muitas vezes contraditórias, mas que elas sejam respeitadas. Nós não achamos, e ontem eu falava isso inclusive aos jornais aqui, senhor presidente, nós não achamos que no dia 13, domingo, as pessoas que são contra as manifestações têm que ir às ruas. Não acho isso. Quem quer ir para as ruas, fazer a manifestação que está chamada, vai para a rua. Vai lá para Santos Andrade, vai para onde está chamado, faz a sua caminhada. O PT, nós temos recomendado que não vá nesse dia, não confronte, não é assim que a gente vai resolver as coisas. Agora, nós não vamos aceitar que um maluco chegue num determinado espaço e resolva por si só que ele vai resolver as coisas no braço. Pessoa que quer fazer isso tem um nome, isso é crime. E crime nós vamos denunciar sempre. Hoje, quando tanto o professor Musselin como a sua esposa me ligaram preocupados, já lhe concedo a parte que estou um pequeno expediente, deputado, mas já passo ao horário do PT. Eu falei a ela, inclusive, senhor presidente, queria fazer isso aqui, o deputado Ney conhece o professor Musselin, e acho que uma pessoa que chega ao ridículo de tentar levar as suas diferenças para um plano físico, já está perdendo. Quando tenta fazer isso indo no local de trabalho, não só perdeu toda a razão, como está incorrendo em crime. Então, se esse senhor, que eu não sei o nome, mas que nós vamos saber, acha que pode ameaçar as pessoas, acha que pode ir no trabalho,
acha que pode dizer que o Lula tem que morrer e todos têm que concordar, e aqueles que não concordam têm que sair no braço, esse senhor tem que ir para a cadeia. E nós vamos fazer todo o empenho para que seu nome seja revelado aqui. Não interessa se ele vai no HSBC, na agência premium, na agência especial, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, pouco nos importa. O que interessa é que ele é um cidadão como qualquer outro, e a partir do momento que ele passa a fazer ameaças, ele vai responder para essa ameaça. Lhe concedo a parte, deputado Nélio Prevot. Parabéns pelo seu pronunciamento, deputado Tadeu Venere. Eu tenho percebido que há uma radicalização muito grande entre a esquerda radical e a direita radical. E isso é negativo quando a radicalização transforma-se em violência física ou até mesmo em violência verbal. Nós somos opositores, nós mesmos aqui na Assembleia, o senhor e eu, mas sempre mantivemos a conduta de respeito, de bom relacionamento, porque o debate político é positivo. É normal que os ânimos aflorem, mas pregar violência, pregar morte e ainda por cima ir num local de trabalho afrontar uma pessoa é algo criminoso, é algo que merece o repúdio de toda a sociedade. Eu fui aluno do professor Renato Mussolini, mas mais do que aluno do professor Renato Mussolini, eu sou amigo dele. Ele esteve recentemente no meu gabinete, me trouxe um livro de presente. Esse livro que ele trouxe. Esse livro que está em suas mãos. E eu já havia lido um outro livro dele sobre... pelo Marlos, que é colega nosso aqui, o professor Marlos, do Eureka. O professor Marlos, que trabalha aqui na TV da Assembleia, inclusive, é grande parceiro do professor Mussolini, amigo nosso também. O professor Mussolini, ele não tem nada a ver com o PT, o senhor sabe disso. É filiado, não tem ele nada, não é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele é uma pessoa que é um professor de história, eu fui aluno dele, ele nunca fez apologia de ideias de esquerda ou de direita na aula dele, sempre se ateve aos fatos. E ele me disse, Ney, quando ele saiu do gabinete, agora eu vou tentar visitar o deputado Pedro Lupion, que também foi meu aluno, gosto muito dele e vou entregar um livro para ele. Então o senhor veja que ele não é uma figura partidária, que está envolvido em movimentos. Eu, particularmente... nunca votei no Lula, não votaria no Lula. Mas se uma pessoa na fila do banco dissesse que quer matar o Lula, eu também diria que essa pessoa está cometendo uma imbecilidade, um absurdo. Não se mata ninguém, né? Ninguém tem esse poder. Exatamente. Então, eu acho que o seu pronunciamento é importante. Eu pedi aqui a parte para pedir que as pessoas tenham um pouco de discernimento, tenham os pés no chão, não enveredem para o caminho da violência, vamos nos manifestar, sim, e eu faço parte dos que são favoráveis ao combate à corrupção, dos que aplaudem o trabalho do juiz Sérgio Moro, mas eu não concordo com violência, com intolerância, com discriminação e com violência. E ao professor Renato Mussolini, que é um dos maiores historiadores deste país, a nossa solidariedade junto com a sua pessoa, deputado Tadeu. Obrigado. Então, eu venho, justamente por isso que falei, eu venho à tribuna porque o professor Mussolini não é do partido A, B ou C. E é emblemático que isso aconteça com uma pessoa como essa, porque nós estamos indo para um caminho muito perigoso. E que se não for... Pois não, deputado Pedro Lupion. Presidente. Beleza, estava sem som, desculpe. Deputado Tadeu, assim como o deputado Nélio Prevot, eu também fui aluno do professor Mussolini. Aliás, sem dúvida alguma, o melhor professor de história que eu já tive. Paulo Lito também foi. Espetacular, aulas magistrais e, não por acaso, ele foi meu professor não uma, mas duas vezes. Foi meu professor tanto no curso positivo para o vestibular, como também na universidade, que foi meu professor universitário, inclusive um dos meus orientadores de projeto de conclusão de curso. É um homem inteligentíssimo, um homem extremamente preparado, um homem que sempre ficou à margem da política, sempre. Nunca se posicionou politicamente em assunto algum, sempre foi um professor que primou pela imparcialidade, quando ensinando a história, que é a disciplina que ele entende, conhece, é inclusive doutor, né? E eu, particularmente, sempre tive a posição política que mantenho hoje, a posição ideológica que mantenho hoje, distinta da sua,
e tínhamos discussões acaloradas na universidade, porque obviamente no cursinho pré-vestibular não é onde se faz, mas na universidade tínhamos discussões, e ele sempre respeitou o contraditório e sempre teve uma posição extremamente imparcial e respeitosa com qualquer que seja. Na semana passada, assim como Vossa Excelência e o deputado Ney, eu também recebi o professor Mocelin no meu gabinete, me deu de presente o livro, e no mesmo momento entreguei para ele outro livro de História do Paraná, sobre o governo Moisés Lupion, lá na década de 50, e ficamos horas conversando. Horas tendo uma conversa agradável sobre política, sobre economia, sobre o nosso dia a dia, nossas vidas, e é realmente inadmissível que um homem pacato, calmo e principalmente um homem que prima pelo diálogo tenha sofrido uma agressão como essa. Faço minhas as suas palavras, parabenizo pelo pronunciamento. Se tivesse conhecimento desse fato antes, teríamos conversado já sobre esse assunto. E, sem dúvida alguma, se tem alguém que não merece esse tipo de agressão, independente de posição política ou de filiação partidária, é justamente o professor Mocelin, que é um homem que deve ser respeitado por todos nós, que já formou gerações e gerações de curitibanos nos bancos universitários e também no cursinho positivo. Então, parabéns pelas palavras. Obrigado, deputado Pedro Lupion. Eu creio que o fato do professor Mocelin ter ligado para nós é justamente por eu estar presidindo a Comissão de Direitos Humanos. E independente, como eu falei aqui, das nossas posições, que são diversas, são diferentes, nós sabemos disso, e eu acho que não é ruim que sejam assim. O que nós não podemos é estimular que aqueles que, por razões extremas, seja, como disse o deputado Nelly Prevot, quem está na extrema esquerda, seja quem está na extrema direita, com posições fascistas, que não achem que serão maioria na sociedade. Não serão. E todas as vezes que acontecer isso, independente da orientação partidária, nós estaremos defendendo essas pessoas. Não é admissível, deputado Anibeli, que alguém não possa se expressar dentro de um banco, que alguém não possa se expressar no seu local de trabalho, porque vai ter algum maluco que vai lá e diz que vai resolver isso do braço. É o que eu falei. Essas pessoas, parte, deputado Tadeu Venere. Para essas pessoas tem um regime próprio na nossa legislação. Lhe concedo a parte. A ignorância é a mãe de todo radicalismo e a burrice é o pai. Deixo aqui o meu repúdio a todo e qualquer ato de violência ou de radicalismo que exista atualmente no estado do Paraná ou no país, seja ele de esquerda ou de direita, ideológico ou não. Um repúdio aqui a todo e qualquer radicalismo e que prevaleça o nosso Estado democrático de direito. Obrigado. Na verdade, hoje eu pretendia usar o horário que me foi concedido pelo líder do nosso partido para nós fazermos outros comentários que não fossem esses. Mas certamente esse é mais urgente. E deputado, nós precisamos fazer isso agora, porque senão amanhã será tarde. Pois não. Deputado Tadeu, eu me recordei agora ali um artigo que eu acho que todos nós devíamos ler, de Mário Sérgio Conte, hoje na Folha de São Paulo. Falta certeza e sobra ódio. É o título do artigo. E tem um momento que ele diz uma coisa que eu acho que todos nós devemos refletir sobre ela. Que eu vou ler rapidamente essa parte. Com a espiral da crise se ampliando, aos melhores falta certeza e aos piores sobra ódio. Foi o que escreveu W.B. Yeats no final da Primeira Guerra Mundial. O poeta entreviu o Apocalipse, a Guerra Civil Europeia que se abrira e, com um surto, se estenderia pelo planeta e pelo século. Então necessita esse poeta para mostrar a crise que nós estamos vivendo hoje, onde falta certeza e sobra ódio. Os melhores têm dúvidas e os piores sentem ódio. Nós temos que estar alerta para isso. Obrigado, deputado Pérez. Por que eu estou colocando isso para os senhores deputados e para as senhoras deputadas? Ontem nós fizemos uma série de ponderações a respeito do que ocorreu na última sexta-feira com o ex-presidente Lula. Temos posições diferentes. Obviamente que vamos aguardar. Deputado Tadeu, um minuto para concluir. Para que as coisas se encaminhem ou pela confirmação ou pela negativa
mas se encaminhem de uma forma que não fique esse espetáculo diário, que cansa todo mundo e que não resolve absolutamente nada. Mas, independente disso, tenho, e volto a dizer aqui, deputado Hussenbach, tenho afirmado que nós não resolveremos os nossos problemas nos confrontos nas ruas. Não resolveremos, poderemos criar mais, mas resolver certamente não resolveremos. Agora, também não resolveremos nossos problemas quando alguém coloca um adesivo no carro, seja a favor, seja contra, seja um adesivo como eu tenho, do Partido dos Trabalhadores, e alguém achar que tem o direito de fazer com que se retire isso. Não vai ser desse jeito que as coisas vão ser resolvidas. E nós vamos continuar esse debate, porque nos parece que ele é fundamental. Mas hoje era o dia de falar do Dia Internacional da Mulher, das lutas das mulheres, mas me perdoem, eu tinha que falar sobre o professor Mocelin e a agressão gratuita que sofreu.